Boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui entre vós, nesta sala do MEL, para apresentar agora o painel que vai ser reduzido, dado o atraso, sobre o papel dos técnicos de contas ou contabilistas certificados nos PALOPs e o papel das respectivas ordens. Eu ia começar por chamar os meus colegas de mesa, começando pelo Dr. Alberto Seixas, vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Chamo seguidamente o Dr. Zulmir Breda, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil, o Dr. G. Mário Sousa, Presidente do Conselho Diretivo da Ordem Profissional dos Auditores e Contabilistas de Cabo Verde, e o Dr. Mário Citói, da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. O Dr. Mário é o bastonário da Ordem. Eu começo por vos dar as boas-vindas, é muito bom tê-los connosco e eu tenho um especial gosto de estar aqui convosco, dado que trabalho com todos os países com muita honra. Eu começaria por fazer uma ronda rápida, e a segunda ronda também irá ser rápida, fazemos duas rondas. A primeira eu gostaria de ter a vossa sensibilidade, como é que a Ordem está constituída, estruturada nos vossos países. Começaria por si. Alberto Seixas, vogal da OCPCA, do Conselho Diretivo da OCPCA. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola rege as duas profissões, a de contabilidade e de auditoria. Como acontece na maior parte dos países de língua portuguesa, nós recebemos uma herança do Estado, do Ministério das Finanças, os profissionais transitaram para a Ordem Profissional. E a Ordem data de quando? Os primeiros órgãos sociais tomaram posse em 2014, vamos no segundo mandato, né, da Ordem, quer dizer que é o segundo ano de existência, se quiséssemos chamar, da Ordem. Bom, a Ordem tem estado a fazer um percurso no sentido de se ajustar ao normativo internacional, passado que está o período de transição do Ministério das Finanças para o organismo independente. Recentemente passamos a membros do pleno direito da PAFA, começamos a fazer o caminho rumo ao IFAC. Estamos nesse momento com mais de 4.700 profissionais inscritos, contabilistas, e cerca de 400 peritos contabilistas, que na generalidade são auditores. Neste momento estamos a tentar implementar o ROSC, que ocorreu em 2015, né, que é o relatório diagnóstico do Banco Mundial sobre a profissão em Angola. Estamos a fazer os competentes ajustamentos para adequar a estrutura atual da Ordem, não só às recomendações do IFAC, mas às conclusões saídas daquele ROSC do Banco Mundial. Muito obrigada. Eu passaria ao Dr. Zulmiro a mesma questão. Sim. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite da Ordem dos Contabilistas Certificados de Portugal para estarmos aqui representando o nosso país. Cumprimentar meus colegas aqui de painel também. Dizer que a profissão contábil no Brasil ela é regulamentada por lei. Todas as profissões que têm regulamentação são por lei no Brasil e são fiscalizadas pelos conselhos. Então, no Brasil, nós usamos a designação de conselho dos órgãos que fazem a regulação profissional. O nosso conselho, o Conselho Federal de Contabilidade, ele foi regulamentado em 1946. Então, a nossa profissão tem 73 anos já no Brasil que ela está regulamentada e ela é composta por duas categorias profissionais, que são os contadores, que possuem nível superior, nível de graduação, e os técnicos em contabilidade, que são de profissionais de nível médio. Ambos têm prerrogativas profissionais diferentes. Os técnicos possuem uma prerrogativa menor que os contadores, que são de nível superior.
Nós temos, menor como? em termos de prerrogativas, né? Por exemplo, os técnicos em contabilidade não podem atuar em perícias, em auditorias, sim. nesses campos mais especializados, né? Sim. Mas podem trabalhar na elaboração de demonstrações contábeis, né? Os relatórios financeiros eles podem assinar sem problema nenhum. E a formação académica é diferente? Sim, uma corresponde ao nível médio, intermediário, e a outra corresponde ao nível superior à graduação nas universidades, né? Temos hoje cerca de 520 mil profissionais registrados e temos também cerca de 68 mil empresas de serviços contábeis no Brasil. Para se exercer a profissão no Brasil é obrigatório o registro profissional. Não se pode exercer a profissão, não se pode assinar nenhum trabalho contábil sem que tenha sido registrado esse profissional no seu conselho respectivo, né? E para ingressar na profissão não basta ter o diploma de formação universitária. É necessário se submeter também a um exame de proficiência, um exame de suficiência que nós chamamos. Esse exame ele é aplicado pelo próprio conselho e você precisa ter aprovação para obter o registro. Isso tudo está disciplinado em lei federal. E esse exame é diferente consoante as duas categorias? Sim, o que ocorre é que desde 2010 para cá o registro do nível médio de técnico em contabilidade não é mais concedido. Nós extinguimos esse registro, então remanescem apenas aqueles profissionais que já eram registrados anteriormente. Então, desde 2010 nós só estamos com um nível superior, né, para ingresso na profissão. E o nosso conselho possui competência, inclusive, para editar as normas brasileiras de contabilidade. Então, nós temos o poder legal da emissão das normas que são de cumprimento obrigatório por todos os profissionais que são registrados no nosso país. Essa é, de uma maneira muito rápida e geral, a forma como a nossa profissão está estruturada hoje no Brasil. É interessante terem o poder de elaborar as normas. Exatamente. E essa mesma lei também nos dá o poder de implementar programas de educação continuada obrigatórios também. Os profissionais estão submetidos a cada ano a um programa de educação continuada, precisam cumprir determinados números de pontos, né, para poder manter as suas habilidades, né? Claro, mas esse programa de formação é atribuído em exclusivo à vossa instituição? Não, nós credenciamos entidades que podem fazer o programa. Esse programa. O Conselho ele faz o papel regulador e credencia entidades, mas ele próprio também pode fazer e faz cursos de capacitação, de treinamento, né, que valem para o programa de educação profissional continuada. Isso está regulamentado tudo em resoluções do Conselho, né? Muito bem, obrigada. Doutor Mário, muito obrigada. Eu colocava-lhe a mesma questão. Boa tarde. Começo por cumprimentar, portanto, os presentes e agradeço pelo convite, também os colegas do painel. Devo dizer que em Cabo Verde, nós como país que tomamos a independência, não tínhamos antes, portanto, uma classe contábil e depois da independência, com o crescimento económico, houve necessidade de regulamentar o setor e, evidentemente, o nosso caso deve ser um caso sui generis, porque a nossa ordem, portanto, comporta os contabilistas e auditores. Temos pouco mais ou menos uma centena de contabilistas, dada a dimensão do país, e meia centena de auditores. E em 2000 nós aprovamos o nosso estatuto. Os auditores equivalem aos revisores oficiais de contas, revisores oficiais de não é? contas, sim, com maior responsabilidade e mesmo a nível da inscrição tem mais tempo de estágio e formação. E necessariamente em Cabo Verde não se admite a possibilidade de ser auditor sem passar primeiro pelo contabilista. Faz-se a inscrição como contabilista e posteriormente, então, exatamente, procede, portanto, a inscrição como auditor. E cada um tem a sua competência específica e, evidentemente, depois nós temos as direções, tem uma direção, conselho diretivo, portanto, depois o conselho técnico é um órgão muito importante que faz também a triagem e a inscrição dos técnicos. Temos o Conselho Disciplinar, temos a Assembleia Geral, temos outros órgãos e também temos algumas comissões, portanto, de exame, de estágio, admissão, acompanhamento, que vão seguindo esses. Depois, portanto, devo dizer que em Cabo Verde, portanto, a nossa ordem cresceu muito e, dado a especificidade e também um país que está vocacionado à prestação de serviços,
é lógico que muita gente tem essa apetência, portanto, para contabilidade, fiscalidade e neste sentido. Depois, temos também uma história, porque inicialmente, como não tínhamos, portanto, uma escola superior de formação, só tínhamos uma escola técnica em São Vicente, muitos poucos eram os profissionais da área. E hoje, claro, com a abertura das universidades, a maior parte dos estudantes estão optando pela área da contabilidade, da fiscalidade, da economia, de gestão. E temos um número, hoje eu devo dizer, que nessa área estamos com um número considerável, portanto, Mas de eu técnicos. sinto um grande dinamismo em Cabo Verde em relação à apetência pela área da fiscalidade, coisa que aqui há uns anos não existia. Mas é interessante ver essa apetência também, coincide com a questão das reformas em Cabo Verde, não é? Exatamente, exatamente. Houve, portanto, o que é que acontece é que depois da independência, por tempo, o Estado era intervencionista. Criou-se muitas empresas públicas e o Estado é que direcionava, fazia gestão e indicava. Mas hoje, já na década de 90, portanto, privatizou-se essas empresas públicas e também deu-se, portanto, um passo livre na criação de empresas privadas. E eu devo dizer que em Cabo Verde existem muitos operadores económicos estrangeiros e nacionais e temos um sistema fiscal também que ajuda e convida muito. E claro está que a nossa maior intervenção é a prestação de serviços. Daí a necessidade e a apetência para, portanto, as pessoas passarem por essa área. Muito obrigada. Eu passaria então a palavra ao Dr. Mário Citói, que é bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores. Portanto, temos aqui uma situação também semelhante àquela que se verifica em Cabo Verde. E colocava-lhe precisamente a mesma questão. Sim, boa tarde aos colegas do painel e boa tarde também a todos. É um prazer também para nós estar aqui e agradecer o convite da OCC pela oportunidade de podermos aqui trocar impressões. Moçambique teve a ordem constituída através da Lei da Assembleia da República, número 8/2012, e é com base nesta que todas as prerrogativas daquilo que a ordem pode fazer estão, portanto, consubstanciadas. A ordem neste momento tem aproximadamente 5.000 membros, dos quais cerca de 80 a 100 são auditores. Temos estado a experimentar aquilo que é a caminhada que todas as ordens profissionais em princípio têm. Portanto, começamos por fazer a instalação da nossa ordem e depois começamos a trabalhar com outras ordens congêneras, como a OCC, o CPA da Irlanda, buscando apoios com a experiência que tinham. O Brasil também ajudou-nos muito nessa perspectiva. Essa solução de terem os contabilistas e os auditores numa única ordem parece-lhe uma boa via? Eu penso que é o melhor modelo, apesar de que, do ponto de vista prático e naquilo que é o dia a dia da vida da ordem, há sempre esta tendência da supremacia de uma profissão em relação à outra, e principalmente porque aquelas que são as ordens mãe, vamos dizer assim, por exemplo, Portugal tem 2 ordens e a tendência é sempre essa. Por que é que nós também não devíamos separar? Mas do ponto de vista de sustentabilidade, eu entendo que o nosso modelo é o melhor, ter os profissionais de contabilidade e de auditoria numa única, até porque a auditoria é uma especialização em contabilidade. Não vejo a razão para a existência de 2 entidades. Mas esta é uma outra discussão que poderíamos provavelmente provocar aqui. Mas o essencial é que encontramos uma forma e uma plataforma de poder juntos caminhar, e isto é importante. Através do decreto número 70/2009, Moçambique aderiu, portanto, ao mundo da contabilidade das GFRS, e é neste processo que neste momento estamos a trabalhar. Não fizemos uma adoção na plenitude das GFRS, com os filtros fiscais que o país entendeu que deveria
introduzir em algumas matérias, temos essas limitações, mas ainda temos outras, estamos à procura ainda de encontrar um modelo ideal para a atualização das normas. Como disse, a ordem foi constituída, portanto, o país adotou as GFRS em 2009, hoje faz 10 anos e não há atualização das normas. Estamos nesta discussão, qual é a entidade que vai fazer? Em termos de sistema fiscal em Moçambique, também me parece que carece de uma atualização, de uma revisão. O sistema fiscal em geral, os códigos, não acha que também mereciam uma revisão em Moçambique? Pegando naquilo que disse. Eu penso que a revisão é sempre premente. Como eu disse, a adoção das normas data de 2009, portanto 10 anos depois, há sempre uma necessidade de avançarmos por uma harmonia entre o desenvolvimento da contabilidade e da própria fiscalidade. E a sensibilidade dos contabilistas e auditores é particularmente relevante em relação à necessidade de reformas sempre? Não há dúvida. Quando os códigos estiverem mais atualizados e mais harmonizados, o trabalho dos profissionais também tende a ser cada vez melhor. Repara, claro. Há 2 semanas atrás eu entrava na sala de aulas, eu dou contabilidade internacional aos estudantes, e a pergunta que me faziam era: mas o que é que nós estamos a fazer aqui? Quando eu procurei saber, mas qual era a razão da pergunta? É que eu li um artigo da Universidade de Cambridge, é a universidade mais conceituada no mundo, se assim quisermos dizer, a dizer que a nossa profissão vai desaparecer. Então, nós não sabemos o que é que o docente vem fazer aqui. Isso já nos leva à próxima temática que eu iria já iniciar, que se prende, no fundo, com o tema deste nosso congresso. Eu gostaria de, dirigindo a segunda pergunta a todos vós e pela mesma ordem, saber quais são os principais desafios que se colocam aos contabilistas nos vossos países e, em geral, qual é a vossa sensibilidade, nomeadamente para esta questão da era digital. E começaria por si, pondo acento tónico agora também na questão da introdução do IVA em Angola no dia 1 de outubro. Os contabilistas vão ter um papel fulcral. Foi constituído, aliás, um grupo de trabalho há muito pouco tempo na Ordem para precisamente tratar das questões relativas à introdução do IVA. Eu gostaria de ouvir falar um bocadinho também sobre essa temática. Bom, o processo de inclusão digital, assim chamaria, não só dos profissionais de contabilidade, como pendor especial, nos profissionais de contabilidade e auditoria, tem um bocadinho a ver com o nível, o estágio em que se encontram as respectivas economias. Portanto, como deverá entender, a indústria tecnológica é uma indústria do terceiro setor e as economias mais avançadas têm estes processos minimamente mais consolidados. As economias em desenvolvimento, os países em desenvolvimento, não podiam deixar de seguir o mesmo percurso, mas, como deverá compreender, estão um bocadinho atrás. E será que o sistema informático, nomeadamente da administração fiscal angolana, está preparado agora para a introdução do IVA no dia 1 de outubro? Era ali onde eu queria chegar mesmo. É que não me parece que haja uma instituição ou pessoa que possa tipicamente nascer preparado para alguma coisa. Alguém dizia, né, um provérbio africano, cuja autoria não consigo citar agora, e não sei se é mesmo da autoria africana, é caminhando que se faz caminho. Em algum momento tínhamos que começar, com as condições que temos, tínhamos que começar, e é o que fizemos. Entendemos que existem insuficiências que já foram abordadas na minha no meu pronunciamento anterior. Existem questões, sim senhora, não temos a ligação do país com a internet, a qualidade da internet, a banda larga e vista em poucas regiões. Há aqui um conjunto de questões que
me remeterão a constrangimentos da implementação do próprio IVA, mas não me parece que o adiamento sucessivo deste projeto seria necessariamente a solução. Me parece que com os constrangimentos existentes atualmente e a experiência, o benchmark que se possa fazer dos países que já viveram esta experiência e como ultrapassaram estes constrangimentos, certamente Angola E o papel chegará lá. da Ordem em toda essa alteração profunda do vosso sistema fiscal, da passagem para o IVA? A Ordem tem estado a jogar na antecipação, porque aqui a solução é treinamento, treinamento, treinamento. E o que a Ordem tem estado a fazer é preparar os profissionais, que é para este novo desafio, que às tantas é novo, quer para a própria Administração Geral Tributária, Claro, quer para a própria Ordem, né? Mas a Ordem tem estado a preparar os profissionais e, como disse bem, preparou um grupo de apoio aos profissionais para a implementação do IVA, porque deverá haver um nivelamento, né, nos níveis de conhecimento e competências para que, da parte dos profissionais de contabilidade e auditoria, né, da Ordem, este processo ocorra sem sobressaltos. O papel dos contabilistas em Angola é fundamental para a introdução do IVA. Eu passaria então a palavra ao Dr. Zulmiro, sendo certo que o Brasil costuma ser apontado como um exemplo em termos de tecnologias relacionadas com os meios digitais. Eu gostaria de saber também o que é que pensa destes desafios do mundo digital e, concretamente, em relação ao papel do contabilista, como é que a Ordem no Brasil encara estas questões? Sim, o impacto para nós também está sendo muito forte dessas questões tecnológicas e fundamentalmente tem dois aspectos que eu queria considerar. Primeiro, daqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho. A capacidade que eles têm de absorver o conhecimento sobre as novas tecnologias. Isso é um problema crucial que nós temos, que vai levar às questões de capacidade econômica, de investir nesse conhecimento para adquirir e também de investir na aquisição de ferramentas tecnológicas para o seu uso diário do trabalho. Então isso é um grande problema que nós temos, que nós pensamos que uma forma de resolver isso vai ser através do associativismo, ou seja, os profissionais vão ter que se reunir, empresas de serviços contábeis talvez tenham que fazer fusão para ter capacidade econômica de adquirir essas novas tecnologias e poder competir no mercado. Quem não fizer isso, quem não tiver essa condição, vai estar fora do mercado em pouco tempo. Então, dessas 68 mil empresas que prestam serviços contábeis no Brasil hoje, nós acreditamos que uma boa parte delas, em poucos anos, vai desaparecer porque tende a se fundir ou simplesmente vai ficar fora do mercado porque não vai ter condições de acompanhar aquelas que estão investindo pesadamente em tecnologia. Então, algumas empresas de serviços contábeis no Brasil fizeram pesados investimentos em tecnologia e estão abocanhando fatias de mercado com muita rapidez, fazendo com que o preço dos serviços caia bruscamente. E isso está impactando o nosso mercado de uma forma bastante preocupante, porque aquelas empresas que não estão tendo essa capacidade de fazer essa adaptação para o uso dessas novas ferramentas tecnológicas estão perdendo os seus clientes. Então isso está gerando uma angústia muito grande. Então esse é o problema crucial no Brasil hoje dentro do mercado das empresas que prestam serviços contábeis. E crê que uma boa parte dessas empresas tendem mesmo a desaparecer ou a fundir-se com outras? Possivelmente isso vai ocorrer. Então a tendência que existe com a questão tecnológica é haver uma concentração maior de mercado. Isso não é desejável, não é. Mas na área de auditoria isso já existe há muito tempo, né? As grandes empresas de auditoria dominam praticamente 90% do mercado. Essa mesma tendência vai acontecer agora na área da prestação de serviços para as pequenas e médias empresas. Então isso é um fator que está nos preocupando muito. E a outra ponta disso que eu diria, e acho que é preocupante, é o fato de que os cursos de formação dos contadores, as faculdades, as universidades não estão preparadas para ensinar sobre tecnologia para os alunos. Então os contadores que estão sendo formados hoje ainda são formados naquele modelo antigo, onde a tecnologia não está presente em sala de aula, a tecnologia não é parte do currículo de formação desses contadores. E qual tem sido o papel do Conselho Federal em relação a esse aspecto da formação no domínio das novas tecnologias? Como no Brasil a competência para regular sobre o ensino é do Ministério da Educação, nós não temos essa competência, o que nós fazemos é estimular as universidades a implantarem dentro dos seus currículos
escolares, dos seus currículos de graduação, disciplinas relativas ao conhecimento tecnológico, porque o que falta hoje na nossa profissão é justamente a habilidade do profissional em lidar com essas ferramentas. Elas existem, estão no mercado disponíveis, mas nós não temos conhecimento muitas vezes para operar essas tecnologias. Isso talvez seja um problema que nós temos no Brasil, de um gap de conhecimento que vem desde a graduação e depois também se transforma num déficit dentro da atividade no mercado de trabalho. Então, essa mudança para nós no Brasil, ela vai passar por investimentos pesados em conhecimento, domínio das ferramentas tecnológicas e também investimento pesado para poder adquirir essas ferramentas. Claro. Já há empresas que desenvolveram os seus próprios softwares de serviços contábeis e estão fazendo a prestação de serviço a um custo muito mais barato e estão dominando o mercado de uma maneira muito rápida. Em questão de meses, passam a tornar-se os principais players de mercado na disputa por clientes. Então, acha que para efeitos de acesso ao Conselho Federal seria adequado exigir que o currículo dos cursos tenha precisamente disciplinas relativas a novas tecnologias? Como nós não podemos fazer isso, como eu disse, porque a competência legal é do Ministério da Educação, nós fazemos isso através do exame de suficiência. Não interfere na feitura ou no currículo, na exigência determinadas? Nós podemos sugerir, recomendar, mas não podemos exigir. Não podem exigir. Mas nós fazemos, de certa forma, através do exame de suficiência. Então, as instituições de ensino olham o que nós estamos exigindo no exame de suficiência para poder transmitir isso para os seus alunos e eles estarem preparados para poder passar no exame. Né? E nesse exame de acesso atualmente já tem matéria relativa a novas tecnologias? Não colocamos isso porque se colocarmos a dificuldade vai ser muito maior de passar nos exames, né? Porque falta esse conhecimento, ele não recebe esse conhecimento na instituição de ensino, então seria até injusto que a gente exigisse esse conhecimento lá no exame de suficiência. Eu diria que poucos conseguiriam passar no exame, então é uma questão gradativa, com o tempo nós queremos sim ir introduzindo essa exigência na medida que as instituições de ensino também colocarem esses ensinamentos dentro dos seus currículos. Já temos informação que algumas instituições já adaptaram o seu currículo e colocaram disciplinas de tecnologia especificamente dentro do currículo da formação dos contadores. Muito bem, muito obrigada. Dr. José Mário, eu passava agora a palavra a si, também gostando de ouvir sobre esta temática, em particular também sobre esta temática relacionada com aquilo que eu acho que é necessário fazer no sistema fiscal de Cabo Verde, que é também atualizar aqui e além algumas normas do sistema fiscal e, enfim, queria também ouvi-lo falar da ligação da fiscalidade e contabilidade e as novas tecnologias. Eu devo dizer que, portanto, os desafios que se colocam para o futuro, nós pretendemos estar inserido no mercado de negócio a nível regional, pertencemos, CDO, a nível internacional. Gostaríamos de poder ter, portanto, background suficiente, destreza, habilidade, capacidade e competência. E a bocado ao entrar eu vi um painel, portanto, slide a dizer, se não surfar, portanto, será engolido pela onda. Muito. E também recordo-me em 1987, quando eu vim cá fazer uma primeira formação a nível de auditoria na Inspeção-Geral de Finanças, um dos conselhos que o Inspetor-Geral disse, hoje em dia, um técnico que não dominar a tecnologia, a informática e o inglês é analfabeto. Eu devo dizer então que, sobretudo na área da contabilidade, devemos ser destro, hábil, confiante, inspirar confiança e ter a capacidade suficiente. Nós apostamos seriamente na formação. Aliás, devo dizer que somos das instituições que mais formação fazem em Cabo Verde. E, evidentemente, claro está, o nosso foco neste momento está centralizado no controle da qualidade. Já temos normas já aprovadas de controle da qualidade e estamos a procurar parceria, porque já não temos gente com traquejo suficiente também para ajudar-nos a avaliar. E esta história da avaliação também traz muitas consequências. E estamos na busca de parceria de pessoas ou instituições com capacidade que nos pudesse fazer a primeira formação, portanto, dos formadores nesta área, daí permitir que ajamos em consequência de forma a termos, portanto, contabilistas e auditores, portanto, com níveis nacionais e internacionais. Devo dizer também que devemos a nossa confiança ser junto do governo um parceiro.
Estou contente porque nas áreas fiscais, nas reformas, Cabo Verde fez algumas reformas a níveis económicas, portanto também fiscais, e preparação dos agentes, tanto a autoridade tributária como os restantes, e poder levar avante, portanto, toda essa intenção. E a nível informático? A nível informático, até para dizer a bocado no almoço, fizemos contacto com algumas entidades aqui que têm softwares já avançados e tenho comigo, portanto, alguns cartões para depois identificarmos e ver o que é que podemos fazer. Porque eu acho que hoje a responsabilidade é crescida. Portanto, baseado naquilo que se diz princípio da verdade declarativa, tanto os contabilistas hoje é que devem fazer a maior parte do papel das autoridades tributárias. E a autoridade tributária vai agir em segundo plano, portanto, quando houver motivos para agir. Significa que toda a confiança está, tanto, lançada sobre os ombros dos contabilistas. Daí que o meu apelo é para todos os profissionais, portanto, sentirem, portanto, capacidade hábeis, ter a destreza suficiente, ter a paciência do monge e até da formiga, não? E poder capacitar, porque, sobretudo, eu acho que o desenvolvimento económico de um país, há tempos eu vim passar, portanto, assistir o congresso do OROC, o Sr. Presidente da República disse que aposta seriamente nos auditores e contabilistas. São praticamente agentes dentro de um país que é para falar. Portanto, claro. esse aspecto. Muito obrigada. Eu passaria então a palavra ao Dr. Mário Citói, também exatamente sobre esta questão do impacto das novas tecnologias no exercício da profissão e de qual o papel, concretamente, da Ordem dos Contabilistas e Auditores em todo este processo. Eu penso que esta é uma questão crucial, é por isso que há este debate. Qual é o profissional do futuro, qual é o perfil deste profissional face à eminência das grandes conquistas do ponto de vista de tecnologia. Eu pedia-lhe só se podia falar um bocadinho mais alto, porque os nossos assistentes ouvem, mas aqui no palco é difícil eu ouvi-lo. Pronto, estava a dizer que o impacto da tecnologia existe em quase todos os setores. E é por isso que existe esta apreensão de como é que vai ser a profissão no futuro, vai desaparecer ou não vai desaparecer. E o que eu penso é que a contabilidade está ligada a um dos grandes veículos que movimentam a sociedade, é a informação. Sendo que as empresas e a sociedade e o próprio Estado vão continuar a precisar de informação, então a contabilidade estará sempre ligada a esta prerrogativa. Nós também não temos a prerrogativa de regular o sistema de ensino, mas a Ordem tem a prerrogativa de influenciar as universidades. É evidente que elas têm a chamada independência acadêmica, não é verdade? E dependendo também das condições e a capacidade de investimento que elas podem fazer, vão tentando acompanhar esta dinâmica. A Ordem, por sua vez, tem estado a introduzir programas de formação. Nós herdamos uma situação histórica em que, depois da independência do país, a maior parte dos profissionais não tinham o nível adequado de formação para o exercício das profissões, quer de contabilidade, quer da auditoria. E ao longo deste tempo, o que nós temos estado a tentar fazer é aproximar essas pessoas. E têm conseguido levar avante esse processo? Sim, estamos a levar a cabo este processo. Porque, por um lado, aqueles que estão no campo de trabalho têm grandes experiências, têm fraco nível acadêmico. Por outro lado, aqueles que têm um elevado grau acadêmico não têm o conhecimento prático. E aqui há o confronto entre estas duas realidades. O outro diz que eu tenho o poder de fazer as coisas e o outro exibe o seu grau acadêmico. Então, há toda uma necessidade de trazer esta gente para um convívio na mesma situação. A tecnologia é ensinada nas universidades, mas não ligada à profissão. Ou seja, há aulas de informática para saber como, mas não há... Claro, mas falta esse link com o exercício prático da profissão. Não há este link com a profissão. Então, eu penso que é um grande desafio que todos nós temos de trazer as universidades para esta
realidade. Vimos aqui as apresentações que foram feitas, o Mário já se referiu a uma, os outros colegas também, em que o impacto ou o imperativo da tecnologia vai ser a partir da faturação até aos arquivos, até a todo o resto, mas entretanto as universidades continuam a ensinar numa base manual. Nós chegamos em universidades e dizem, está aqui o currículo, por exemplo, tem contabilidade internacional, é cadeira. Outra cadeira é normas internacionais, outra cadeira é contabilidade financeira. E você pergunta o que cada uma destas disciplinas ensina, porque a contabilidade hoje em dia é movida por normas. Claro. Então, nós temos estado a trabalhar no sentido de trazer esta realidade e em reconhecimento a este esforço, como foi referido aqui. Vamos ser agora reconhecidos em novembro no Canadá como, se calhar, o 166 país membro do IFAC. Em 2021, com todo o mérito, vamos organizar o Congresso de Contabilidade, o Congresso Africano de Contabilidade. Portanto, esperamos que Claro. estes sinais, este movimento Que dê um grande dinamize impulso mais a esta questão. Eu agradeço imenso, dava só aqui uma nota de que de facto isso é extremamente importante, criarmos aqui umas sinergias entre todas as valências e ligar essas sinergias à utilização da informática. Nós, nomeadamente no ISCAL, que é uma instituição a que eu pertenço, e noutras instituições de ensino em Portugal, temos uma unidade curricular de simulação empresarial, onde ligamos precisamente várias unidades curriculares à utilização das ferramentas ao nível da informática. E nós ficaríamos por aqui. Quem não enfrenta as tempestades acaba a rastejar, mas estamos juntos, como dizem em África, e é uma mensagem que eu gosto muito de transmitir. Muito obrigada a todos e em especial aos nossos convidados.